antes de expor o texto sagrado, eu gostaria aqui de deixar o meu agradecimento, o meu motivo de gratidão a Deus por este tempo de férias, como também meu agradecimento a esta igreja que durante este período de férias esteve orando por mim e também pela minha família. Foi um tempo muito especial. Então, eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: ando devagar porque já tive pressa. Esta mensagem ela será dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou pregar hoje à noite, e eu vou falar sobre os perigos da pressa. A segunda mensagem eu vou pregar domingo que vem pela manhã, e eu vou falar sobre as consequências da pressa. E a terceira mensagem eu vou pregar domingo que vem à noite, e eu vou falar sobre ainda há tempo de mudar este padrão. Então, para esse tema, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32, versículos do 1 ao 21. Gênesis, capítulo 32, versículos do 1 ao 21. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Diz assim a palavra do bom Deus: Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele ao seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade como trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com os seus filhotes, 40 vacas e 12 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sobre o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente,
você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o seguinte: o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. O versículo 22 em diante vai dizer: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e toda a vida, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Até aqui. Que o bom Deus nos abençoe com a sua palavra. Podem se assentar. Ando devagar porque já tive pressa. De que forma você tem andado? Você tem andado devagar ou você tem andado com pressa? Lá na Igreja Batista do Cristal, tem um homem que foi apelidado de correria, porque está sempre com pressa. No tempo que eu fui membro daquela igreja, algumas pessoas começaram a me chamar de discípulo do correria, porque eu estava sempre com pressa. Este padrão eu repeti na primeira igreja que eu pastoreei, que foi a Igreja Batista Viva. Este padrão eu continuei repetindo aqui na Igreja Batista Central, no tempo que eu fui pastor de jovens, adolescentes, juniores, interino, e neste curto espaço de tempo que eu me tornei pastor titular desta igreja. Porém, nessas férias, eu tive a oportunidade de ter uma experiência relacionada a este tema. Eu tive a oportunidade de ler um texto sagrado relacionado a esse tema. Eu tive a oportunidade de pensar sobre este tema, como também eu tive a oportunidade de tomar decisões relacionadas a este tema, a fim de mudar este padrão na minha vida. Tudo começou no meu primeiro dia de férias. Eu não vou mostrar a foto aqui, eu vou apenas relatar o fato. Semana que vem, no domingo pela manhã, eu vou mostrar a foto do que aconteceu. Então, no meu primeiro dia de férias, peguei minha família, coloquei dentro da minha Kombi, uma Kombi 87, está estacionada aqui no nosso estacionamento, e saí em direção ao litoral norte, a 110, 120 por hora. Uma Kombi com 2 carburadores, um motor 1600. A minha ideia era chegar em Tramandaí para seguir viagem. Não demorou muito, entrei na freeway e logo ali avistei uma Kombi igual a minha,
parada no acostamento. O dono da Kombi estava com a tampa do motor aberta, analisando o seu motor. E eu olhei para a Joyce e disse: ih, Joyce, deu ruim para o nosso parceiro ali. Provavelmente fundiu o motor. Olha só, coitado. E nisso eu fui indo. Eu disse: será que paro? Será que não paro? E nisso ele baixou a tampa do motor da Kombi dele e foi em direção à direção. Eu disse: bom, ele resolveu o problema dele. E a Joyce olhou para mim e disse: então buzina para ele e dá um tchauzinho. Eu fiz isso. Eu sou um bom marido, eu obedeço a minha esposa. Buzinei, dei um tchauzinho e depois de 1 quilômetro, a minha Kombi pifou. Parei no acostamento, fiz a mesma coisa, abri a tampa do motor, a correia do alternador havia arrebentado. Eu não sabia nem que a minha Kombi tinha alternador, muito menos correia. A Joyce olhou para mim e disse: Tiago, e agora? Eu disse: não sei, porque eu não entendo nada de Kombi. Só falta aquele senhor passar por nós, buzinar e dar um tchauzinho. Quando eu olhei para trás, adivinha quem é que estava vindo? Aquele senhor. E para o meu azar ele parou. Quando ele parou, ele desceu da Kombi dele, olhou para mim e disse: olha, você passou por mim. A minha situação é muito pior do que a tua. Se não bastasse passar por mim, você buzinou e ainda deu um tchauzinho. Ironia do destino. Agora você está precisando da minha ajuda. Olha só como o mundo dá volta. Isso era umas 18 horas da noite. Ele olhou para mim e disse: você tem uma correia reserva? Eu disse: não. Como que um homem que tem uma Kombi não tem uma correia reserva? Isso é o básico. Eu disse: pois é, eu não tenho. Ele olhou para mim e disse: eu tenho. Tu não parou para me ajudar, mas eu parei para te ajudar. E eu tenho uma correia e você não tem, mas não te preocupa que eu vou te dar. Ele botou a correia e disse: eu preciso de uma chave de boca 21. Tu tem? Eu não sei nem o que é chave de boca, muito menos 21. Ele olhou para mim e disse: pois é, tu não tem, né? Eu disse: não, eu tenho. Tu não parou para me ajudar, mas eu parei e eu tenho uma chave de boca 21 e eu vou usar aqui na tua conta. Nisso ele foi lá, ajustou e ali ele começou a falar. Ele gostava muito de biomedicina, eu não entendo nada de biomedicina, e ele ficou durante 2 horas na beira da freeway falando sobre biomedicina. A cada 30 minutos ele olhava para mim e dizia: você não parou para me ajudar, mas eu parei para te ajudar. Depois de 2 horas ele olhou para mim e disse: parceiro, eu servi na aeronáutica por anos. O meu filho morreu alguns anos atrás. Ele foi assassinado no aeroporto de Porto Alegre. Muitos conhecem essa história. Muitos sabem o que levou este menino a ser assassinado ali no aeroporto. Depois de 1 ano, a minha esposa entrou em depressão e se divorciou de mim, porque ela colocou a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo em mim. O meu outro filho está perdido nas ruas de Porto Alegre, crack. Eu estou ferrado, sem família, sem emprego, porque eu perdi o meu posto na aeronáutica. Coisas aconteceram que me levaram a isso, e tu não parou para me ajudar. Naquele momento, eu confesso a você que senti um forte desejo de pregar o evangelho para aquele homem, mas a vergonha era tanta, mas tanta, que eu não disse uma palavra. E ele continuou falando. Daqui a pouco ele olhou para mim e disse: mas parceiro, eu falei de mim, fale um pouco de você. O que você faz da vida? Eu olhei para baixo e disse: pastor. Ele fala mais alto. Eu disse: eu sou pastor. Ele: bonito, né? Tu não conhece a história do bom samaritano? Na Bíblia tem a história do bom samaritano. É melhor você ler mais a Bíblia,
porque você não parou para me ajudar, mas eu parei. A Joyce, irritada com a situação, olhou para ele e disse: Senhor, só um pouquinho, o senhor está falando há 2 horas aqui. Você já percebeu que o meu marido não entende nada de Kombi, ele não sabe nem o que é uma correia, muito menos uma chave de boca. Ele não parou para te ajudar porque não ia fazer sentido, ele não ia te ajudar em nada. E aquele senhor olhou para Joyce e disse: você sempre tem algo para oferecer. Vocês ofereceram os ouvidos. Eu estou com depressão profunda, pensando em suicídio, e vocês pararam para me ouvir durante 2 horas. O meu celular ficou sem bateria. Vocês poderiam ter oferecido o celular para mim, então não dê essa desculpa. Mas vamos até a traseira da minha Kombi, que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Chegando lá, ele disse: o que está escrito aqui? E eu precisei ler a seguinte frase: ando devagar, porque já tive pressa. E aquele homem olhou para mim e disse: Tiago, você é guri, por isso que você anda sempre com pressa. O teu objetivo sempre é a chegada, nunca é o percurso. Por isso que eu arrisco a dizer aqui que você está se matando, você está matando a sua família e talvez você está matando a sua igreja por causa da pressa. Por causa da pressa você quer chegar, mas o melhor da vida não está na chegada, está no percurso. Se eu soubesse dessa verdade alguns anos atrás, eu iria valorizar mais o percurso. Talvez eu não teria perdido a minha esposa e os meus filhos. Então eu aprendi que é preciso andar devagar, porque o melhor da vida está no percurso e não na chegada. O melhor da vida está no percurso. Eu entrei naquela Kombi e eu perguntei para Joyce: que frase é essa? Ando devagar porque já tive pressa. E ela me respondeu: é uma música do fulano de tal, que eu não lembro o nome, e do Renato Teixeira. Eu peguei a letra dessa música e trouxe aqui nessa noite. Diz assim: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o saber das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, ando devagar, porque já tive pressa. E a letra se repete. Então volto a perguntar a você nessa noite: de que forma você tem andado? Você tem andado devagar ou você tem andado com pressa? Como você tem construído este traço que Deus permitiu a você construir, que é o traço que vai do dia em que você nasceu até o dia da sua morte? Você tem pensado apenas em chegar, ou você tem aproveitado cada minuto do processo? Ou você tem aproveitado cada minuto do caminho? O seu Abelardo olhou para mim e disse: eu ando devagar porque o melhor da vida está no percurso. É no percurso que eu tenho a oportunidade de ajudar pessoas. É no percurso que eu tenho a oportunidade de ajudar pessoas. Por isso que eu estou feliz em te ajudar. Naquele momento eu olhei para ele e disse: onde o senhor vai dormir? Dorme na minha casa, janta comigo. E ele disse: não, você quer apenas aliviar sua consciência. Eu disse: mas que homem chato, tchê. Nada agrada esse homem. Ele disse: não tenta me comprar. Deixa eu seguir devagar,
porque assim como eu ajudei você, com certeza eu vou ajudar outro menino que não entende nada de Kombi e de Fusca no caminho. De que forma você tem aproveitado a sua vida? Voltando aqui para o texto, na pastoral de hoje você vai encontrar este parágrafo que eu escrevi. Livros de história podem ser mudados, mas ninguém é capaz de mudar a história em si. Como diz o ditado popular, um dia a conta chega. Nem o tempo e nem a distância podem mudar aquilo que semeamos. É na crise que se conhece um homem. O caráter de Jacó estava sendo revelado aqui nessa crise. Jacó, ele conhecia bem a lei da semeadura. Aquilo que se planta, colhe. E nós vamos ver aqui no capítulo 33, Jacó, ele andando devagar, porque ele estava com pressa de se ver livre do seu irmão. Jacó, ele estava com medo do seu irmão, daquilo que o seu irmão poderia lhe fazer. É preciso lembrar aqui que há 20 anos atrás, Jacó, ele precisou fugir da sua terra, da sua casa, porque havia enganado o seu pai e o seu irmão. Ele foi procurar refúgio na casa do seu tio Labão, e durante os 20 anos que ele esteve na casa do seu tio, ele foi enganado por Labão, como também enganou Labão. E agora chegou a hora de partir, agora chegou a hora de tomar posse da terra que Deus havia lhe prometido, que era Belém. Só que aqui tinha um problema. Para chegar em Belém, Jacó precisava passar pelas terras do seu irmão. Jacó estava fazendo de tudo para evitar este encontro, porém este encontro aconteceu. No capítulo 33 nós vamos ver a narrativa deste encontro. O texto vai dizer que este encontro foi totalmente diferente daquilo que Jacó havia idealizado, pensado. Ao enxergar o seu irmão Jacó, o texto vai dizer que o coração de Esaú se encheu de compaixão, de ternura. Esaú saiu correndo em direção ao enganador, ao seu irmão Jacó, abraçou Jacó, beijou Jacó, demonstrou hospitalidade, convidando Jacó para ir até a sua casa. E qual foi a resposta de Jacó a Esaú? Eu não vou ir com você, porque eu preciso ir devagar. Eu preciso ir nos passos das minhas ovelhas, dos meus familiares, das mulheres, das crianças, porque se eu apressar o passo, é capaz de matá-los. Que atitude bonita de Jacó. Aparentemente falando, sim. Mas no fundo Jacó optou por ir devagar, porque ele estava com pressa de se ver livre do seu irmão Esaú. A pressa, muitas vezes, acaba embaçando a nossa visão. Esta é a primeira lição que eu aprendo aqui no texto. A pressa, muitas vezes, acaba embaçando a nossa visão. A pressa embaçou a minha visão. Eu queria chegar em Tramandaí o mais rápido possível. Eu olhei aquela Kombi estacionada no canteiro ali, ou no recuo da freeway, no refúgio, e eu não tive a visão em ajudar aquele senhor, porque eu só tinha a visão de chegar. A pressa muitas vezes embaça a nossa visão. Atente para o que diz o versículo 1 a 8. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele ao seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhe ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó:
Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Até aqui. O texto vai dizer que Jacó enxergou um ambiente de morte, ao invés de enxergar a realidade. Jacó enxergou um ambiente de morte, ao invés de enxergar a realidade. Quando ele ficou sabendo que o seu irmão Esaú estava vindo até ele com 400 homens. O Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte: uma consciência pesada muitas vezes nos leva a ver o quadro mais sombrio da vida. 20 anos se passaram, mas Jacó continuava com a sua consciência pesada. Tanto é quando ele ouviu que 400 homens estavam vindo até ele com seu irmão Esaú, o irmão que foi enganado por ele, Jacó enxergou o pior de todos os cenários. A pergunta que eu te faço nessa noite é: como está a tua consciência? Como está a tua consciência? Será que aquilo que você está enxergando é a realidade? Será que você não está enxergando chifre na cabeça de cavalo? O texto ele vai dizer que Jacó enxergou um exército de anjos. Irmãos, Deus ele estava protegendo Jacó com um exército angelical. Há 20 anos atrás, quando Jacó estava fugindo da casa do seu pai, Jacó teve a mesma visão. Um exército de anjos da parte de Deus estava o protegendo. Deus sempre protegeu Jacó, mesmo ele sendo um enganador, mesmo ele sendo um corrupto, mesmo ele sendo um covarde que não ficou para sofrer as consequências dos seus atos. Deus sempre protegeu Jacó. E ao invés de descansar, ao invés de se alegrar, ao invés de confiar na proteção do Senhor, Jacó criou a sua própria estratégia a fim de se defender. O texto vai dizer que Jacó separou o seu bando em 2 grupos. Um grupo ele enviou até Esaú e o outro grupo ficou para trás. E a ordem que Jacó deu ao primeiro grupo foi a seguinte: olha, quando chegar em Esaú, vocês vão ter a missão de aplacar a ira deste homem. Como? Entregando presentes e palavras de bajulação, a fim de se proteger. Jacó criou estratégias, ao invés de confiar naquilo que ele estava enxergando, que era um exército angelical, enviado por Deus para protegê-lo. A fim de se proteger, você tem confiado em quem? Você tem confiado nas tuas estratégias? Você tem confiado nos presentes? Naquilo que o dinheiro pode comprar? Você tem confiado nas palavras de bajulação? Ou você tem confiado no próprio Deus? O texto ele vai dizer que ao olhar para Esaú, Jacó chamou Esaú de Senhor, e ao olhar para si mesmo, Jacó afirmou: Esaú, meu irmão, eu sou teu servo. A pressa, ela embaça a nossa visão.
Nós bem sabemos que existe apenas um Senhor, que é Deus. Porém, Jacó, a fim de se proteger, declarou: Esaú, você é o meu Senhor, e eu sou teu servo. A pergunta que eu te faço aqui: quem é o teu Senhor? Quem controla a tua vida? Quem controla os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas ações, os teus relacionamentos? Paulo, ele vai dizer que todo ser humano, ele é escravo. Ou ele é escravo de Satanás e seus demônios, da cultura local, do seu próprio eu. Uma escravidão que leva à morte, ao desespero, à agonia, à desesperança. Ou o ser humano é escravo de Cristo. Uma escravidão que leva à vida, à liberdade, à esperança, à paz, à alegria. Quem é o teu Senhor? Quem comanda a tua vida? A pressa muitas vezes embaça nossa visão, assim como embaçou a visão de Jacó. Por ter a visão embaçada, Jacó não conseguiu enxergar a realidade. Por ter a visão embaçada, Jacó não conseguiu enxergar o exército que estava o protegendo. Ou melhor, ele enxergou, mas ele não entendeu o porquê eles estavam ali. Por ter a visão embaçada, Jacó declarou a um homem: você é o meu Senhor, ao invés de declarar ao Deus de Israel: você é o meu Senhor e eu sou teu servo. A pressa também contamina a nossa oração. Olha só o que diz o versículo 9 ao 12. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Que não se pode contar. Em sua oração, Jacó ele demonstrou um profundo conhecimento dos caminhos de Deus, como também do caráter de Deus. Porém, a sua oração foi feita com base não na confiança, mas no desespero. Em sua oração, Jacó mencionou a aliança de Deus, a ordem de Deus, o cuidado de Deus, as promessas de Deus e o propósito de Deus. Tudo isso ele fez com base na retrospectiva da sua vida, como também na retrospectiva da vida dos seus antepassados. Jacó, ele conhecia o Senhor, ele conhecia os caminhos do Senhor. Porém, não basta apenas fazer uma boa retrospectiva dos caminhos do Senhor, do caráter do Senhor, das ações do Senhor, na sua vida, na vida da sua família, na vida dessa igreja, na vida da nossa nação. Se a tua oração for feita com base não na confiança, mas no desespero, não basta fazer uma oração com base no desespero, é preciso orar com base na confiança. Certa vez uma cidade foi acometida por um longo período de seca. Os animais já haviam morrido, crianças já haviam morrido, a vegetação já havia morrido. Um pastor era muito conceituado naquela cidade, muito respeitado. Então, ele convocou todos os cidadãos daquela cidade para ter um tempo de oração em praça pública.
por ser bem respeitado naquela cidade. Todos os cidadãos daquela cidade estavam lá no dia marcado e na hora marcada. E quando ele pegou um microfone em praça pública, ele avistou um jovem com um guarda-chuva na mão. E antes de orar, ele olhou para aquele jovem e disse: isso é um tipo de brincadeira de mau gosto? Você, jovem, é insensível. Todos os animais dessa cidade morreram devido à seca. Crianças já morreram, a vegetação está morta. E você aí com guarda-chuva na mão, você está sendo insensível. Você não está caçoando apenas de mim, você está caçoando de todos aqueles que estão sofrendo a dor do luto. Aquele jovem olhou para aquele pastor e disse: eu não estou entendendo o que você está falando. Você nos convocou para vir até aqui orar ao Senhor, para que o Senhor envie chuva para esse lugar. Eu confio no meu Deus se você não confia. Por isso que eu trouxe este guarda-chuva, porque eu tenho certeza que diante da oração deste povo, Deus vai responder a nossa oração, porque o nosso Deus é um Deus vivo. A nossa oração não pode ser feita com base no desespero, mas sim na confiança. A pressa contaminou a oração daquele homem, de um homem que conhecia os caminhos do Senhor, o caráter do Senhor, as ações do Senhor, mas orou em desespero. Essa semana, um missionário da Junta de Missões Mundiais, que está lá na região da Ucrânia, escreveu o seguinte: não importam as circunstâncias que tenhamos de enfrentar, nem o medo que se apodere de nosso coração, podemos confiar que Deus será fiel ao seu caráter e à sua palavra. Confiarei e não temerei. Um missionário brasileiro da nossa junta, escondido em um bunker, escreveu essas palavras: confiarei e não temerei. A pressa contaminou a oração de Jacó. Quantas vezes a pressa contaminou as tuas orações? Você conhece os caminhos do Senhor, você conhece o caráter do Senhor, você conhece as ações do Senhor. Quantas vezes Deus respondeu às tuas orações? Porém, diante da pressa em ver algo resolvido, esta pressa acabou contaminando a sua oração. A pressa também acabou ditando as suas ações. Este é o último ponto dessa mensagem. Versículos do 13 ao 21. Eu não vou ler aqui a fim de remir o tempo. É de se esperar que uma oração tão rica teologicamente falando pudesse trazer paz ao coração de Jacó, mas não trouxe. E depois de fazer essa oração rica teologicamente falando, e de não obter a resposta como ele queria, de forma instantânea, Jacó resolveu agir, mas agir segundo a força do seu braço. Nós sabemos bem que quando um coração sem paz decide agir, o resultado, com certeza, é tolice. Toda vez que um coração sem paz decide agir, o resultado é tolice. É só você olhar para esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Jacó, ele tentou comprar o perdão do seu irmão, perdão que havia sido concedido a ele gratuitamente. Esaú não queria os bens de Jacó. Esaú não queria as palavras de bajulação de Jacó. Esaú queria apenas dar um abraço no seu irmão, um beijo no seu irmão, ter a presença do seu irmão com ele. Porém, a pressa, ela acabou ditando as suas ações. Jacó teve a ação de um tolo. Jacó, ele tentou comprar o seu irmão.
Existe uma frase que diz: não temos paz em lugar nenhum, quando não temos paz em nosso próprio coração. Quando não temos paz em nosso próprio coração, agimos como tolo. E a pergunta que eu te faço é: como está o teu coração nessa noite? Viver pela fé é viver sem tramar. Viver pela fé é viver sem criar estratégias. Você não precisa tentar comprar o perdão de Deus, porque Deus já te perdoou. Você não precisa tentar comprar o amor de Deus, porque Deus já te ama. Você não precisa tentar comprar a proteção de Deus, porque Deus já deu ordem aos seus anjos para proteger você. Você não precisa criar estratégias para comprar o perdão do seu irmão, para comprar o amor do seu irmão, para comprar a amizade do seu irmão. Você precisa apenas crer na verdade. Você precisa apenas descansar na verdade. Você precisa apenas viver a verdade. Mas para isso você não pode viver com pressa, porque se você tiver pressa, você vai focar nos resultados, ao invés de focar no processo. O melhor da vida não está no chegar, está no processo, na caminhada, porque é na caminhada, no processo, que você vai ter a oportunidade de abençoar pessoas, como eu fui abençoado pelo seu Abelardo. De que forma você tem vivido? Eu quero concluir essa mensagem dizendo: ando devagar porque já tive pressa. A pressa, ela embaça a nossa visão. Por andar sempre correndo, por muitas vezes eu fiz a minha família sofrer. Por andar sempre correndo, muitas vezes eu fiz essa igreja sofrer. Por andar correndo, eu fiz um senhor que ainda não conhece a Cristo, só conhece a parábola do bom samaritano para o meu azar. Mas eu fiz este homem sofrer. A pressa, ela embaça a nossa visão. A pressa, ela contamina a nossa oração. A minha oração, enquanto aquele senhor falava, era: Senhor, que esse homem possa fechar a boca, para que eu siga a viagem. Ao invés de orar ao Senhor dizendo: Senhor, me ajuda a ter compaixão desse homem, e pregar o teu evangelho para esse homem, mesmo com a minha consciência pesada. A pressa, ela dita muitas vezes as nossas ações. E quando a pressa dita ações, as ações são ações de um tolo.